Olá, aluno, olá, aluna, bom dia, boa tarde, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou, bem-vindos à nossa disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Se por acaso você está chegando hoje na nossa disciplina, eu sou a professora Catiele e nós estamos juntos e estaremos juntos aí ao longo das nossas aulas durante esse semestre. Nós temos 12 encontros. Um já foi semana passada, hoje é o segundo. Temos mais 10 pela frente aí, de aulas ao vivo. Isso é porque eu estou aqui para vocês e vocês estão aqui para mim ao mesmo tempo, ao vivo, entendeu? O que está acontecendo aqui está acontecendo aí. E aí é assim que a gente vai trabalhar com esses conceitos relacionados a princípios de eletricidade e magnetismo, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso chat, que a galera tá vindo falar oi. Ô, gente, entre esse negócio de bom dia e boa tarde aí, lembra que não almoçou, almoçou já? Eu vou dando um oi geral pra galera aí, tá? Itamar, Nicolas, Ezequias, Evelyn. Oi, galera! Ah, lá, isso mesmo, Nicolas. Tem dois Nicolas. Nós temos dois Nicolas. Um Nicolas com K e um Nicolas com C. Oi para os dois. Oi, gente. Bem-vindo, Cássio. Olá, bem-vindos toda a nossa disciplina. Na aula passada, a gente começou a falar sobre a entender o que são esses princípios, né, do eletricidade e magnetismo, trabalhando principalmente com a descrição de eletrização de um corpo. Nós falamos ali como que era a estrutura atômica, os prótons, os elétrons e tal, e como que eram os processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução também. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso, só que agora nós iremos abordar os conceitos de interação entre carga. Nós vimos lá na aula passada que cargas elétricas, quando colocadas perto umas das outras, iguais, se afastam. Diferentes se repelem. A gente até falou também sobre as forças atuantes nos corpos, né, com relação aí à eletricidade, força forte, força fraca, força gravitacional, força nuclear. A gente falou também dessa interação e do porquê que os corpos eles não se colapsam. O elétron, por exemplo, não se colapsa com o núcleo. A gente foi falando aí ao longo da nossa aula sobre esses assuntos. E hoje a gente vai entender o que rege essa interação entre as cargas, que é a força elétrica entre elas. Vamos lá de novo. Claudinei, Rony, é Ronei ou Rony? Eu não sei, desculpa. Uma das duas coisas eu pronunciei errado. Desculpa pela pronúncia errada. Éder, Alex, oi galera. Tá chegando agora, eu tô dando um oi assim, porque tá confuso para quem é bom dia, que não almoçou ainda, para quem é boa tarde, que já almoçou, então vou dar um oi geral aí nesse sábado maravilhoso para que nós possamos entender a interação entre as cargas elétricas. Por quê? O que traz entre a interação de cargas elétricas causa movimento nelas. E aí a gente começa a estudar as leis da física tudo separado, né? Lá na mecânica a gente estuda a mecânica newtoniana, em que a gente vai trabalhar a descrição dos corpos, do movimento dos corpos nas três leis de Newton. Aqui na eletrostática, a gente
não vai usar as leis de Newton. Mentira cabeluda, porque a gente vai usar sim. A física, na verdade, por mais que a gente estude ela de maneira separada, ela rege toda a física, toda a teoria são aplicadas em todos os braços da física. Então, a mecânica newtoniana, ela é aplicada aqui na elétrica, sim, e no magnetismo também. Também para descrever o mecanismo dos corpos que nós temos, qual é o movimento dos corpos. E nas cargas elétricas, nas interações entre as cargas elétricas, não é diferente. Ó, coloquei duas cargas elétricas iguais e soltei. Elas fogem, elas se movimentam. Eu tenho a descrição de um movimento de um corpo. Coloquei duas cargas elétricas diferentes perto, elas se grudam, se movimentam uma perto da outra. Iguais fogem uma da outra. Diferentes, fica grudadinho uma na outra. Elas se movimentam. Como estudar esse movimento? Aplicando a lei de Newton, as leis de Newton. E o que Newton falava? Que aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo é chamado de força. Independente da área da atuação, seja a força gravitacional. Lembra que a gente discutiu na força gravitacional lá passada? Seja a força fraca, seja a força forte, seja a força nuclear, seja a força de atrito, seja a força de arrasto, seja a força centrípeta, seja a força qualquer uma. Eu posso ficar até amanhã aqui falando de força. Qualquer que seja a força, qual é a definição? Aquilo que provoca ou altera o movimento de um corpo. Podendo causar deformação ou não em alguns casos. Mas é aquilo que provoca ou altera movimento em um corpo, certo? Se o corpo está parado, ele começa a se movimentar. Se o corpo está em movimento, ou ele para, ou ele muda o tipo de movimento dele. Quem faz isso é a força. Por que força tem um monte de nome? Força de atrito, força nananã, e continuar falando daquela. Porque, dependendo do tipo de movimento que ela causa, ela recebe um nome. Quando eu tenho cargas elétricas que interagem entre si, a força que atua nelas é a força elétrica. Quando eu tenho corpos de massas diferentes que são atraídos entre si, a força que atua neles é a força gravitacional. Quando eu tenho corpos carregados, quando eu tenho corpos magnetizados, ímãs, e coloco um perto do outro, a força que atua neles é a força magnética. Então, dependendo do movimento e a causa que dependendo do tipo de movimento e o porquê das características desse movimento, nós temos um nome específico para essa força. E hoje a gente está estudando força entre as cargas, força elétrica. E quem traz para nós essa descrição da força elétrica foi um cara muito bacaninha chamado Coulomb. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele que entendeu como essa interação eletrônica se dava entre os corpos, estudando inicialmente a eletrostática. Eletrostática, estática, né? A estática na elétrica. Nós também temos a eletrodinâmica, a dinâmica na elétrica. Inicialmente, Newton entendeu essa relação na eletrostática. O que é eletrostática? É quando nós consideramos e trabalhamos com os corpos carregados parados. Os corpos eles não têm velocidade. Estática trabalha com um corpo cuja velocidade
velocidade é zero. Então, Coulomb, ele entendeu no seu experimento, chama balança de torção de Coulomb. Depois você procura lá no Manual do Mundo, tem, porque é facinho de fazer, você consegue fazer. E procura na internet também em sites confiáveis. O que é esse experimento balança de torção de Coulomb? É bem legal, foi onde ele entendeu que um corpo possuía cargas elétricas diferentes, eles poderiam se repelir e se atrair. Tá. Nesse estudo, ele entendeu a relação eletrônica entre os corpos que estão parados. Por isso, eletrostática. Eletrostática, estática, estuda os corpos parados. Velocidade igual a zero. E a dinâmica, professor? A dinâmica estuda os corpos em movimento. Ou com movimento constante, cuja velocidade é constante, ou com movimento para velocidade variada. Se essa velocidade é variada, nós temos a aceleração que descreve esse movimento do corpo. Estática, velocidade igual a zero. Dinâmica, velocidade diferente de zero. Então, vamos entender o que é essa descrição da lei de Coulomb na interação eletrônica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Lília, Gutiene, Samuel, Kaique, Ronier, é isso aí mesmo. Gilda, Carlos, oi gente, tudo bem? Geraldino, Alex Paiva, Maria Carolina, oi galera. Aí, Carlos está falando, professor, eu já tive aula com você em Resmate, resistência dos materiais, mas nunca tive a oportunidade de ter aula online. Hoje deu certo. Bem-vindo, Carlos. Tomara que todas as aulas deem certo de você estar aqui online, junto, no dia, na hora, no momento, ao vivo, aqui. Porque aí você pode usar o chat para ir tendo dúvida e a gente pode esclarecendo essas dúvidas no momento da aula, tá bom? Pessoal, antes da gente falar dessa interação eletrônica, da força elétrica e tudo mais, não se esqueça, o nosso chat ele está aberto, é para você. Coloque as suas dúvidas, coloque as suas complementações que você queira, partilhe comigo as suas ideias, tá? Para que a nossa aula ela vai ficando mais rica. E assim a gente vai tendo também mais mobilidade na nossa aula, tá bem? Tem mais duas aqui. Oi, Eduardo! Oi, Lucas, bom dia, boa tarde, gente, bom dia, gente, é assim, oi, geral, galera. Victor, olá! Bora lá, então, para a gente ver essa definição aí da interação eletrônica. Provavelmente, em alguma fase da sua vida, no ensino médio, você viu essa relação eletrônica entre os corpos. Só que a gente precisa retomar isso para entender a eletrostática. Professora, qual que é o objetivo da nossa disciplina? Nós vamos relembrar a eletrostática para adentrar na eletrodinâmica. Porque na eletrostática atuam os princípios da eletricidade. Na eletrodinâmica atuam os princípios da eletricidade e magnetismo. Sacou? Vamos lá, então. Gostou da minha gíria? É muito velha a minha gíria, né? Mas eu lembrei dela agora e eu quis dividir com vocês. Vamos lá, então, falar sobre esses conceitos. Gente, deixa eu partilhar um negócio aqui com vocês. Marcelo, oiê! Geraldino, ele escreveu assim, professora, nós tivemos aula de cálculo 3 no semestre passado. Foi boa, não foi, Geraldino? Ou aulinha gostosa, aquelas conceitos são fantásticos. E alguns deles a gente usa em eletromagnetismo. Aqui nos princípios de eletricidade e magnetismo, não.
mas cálculo 3 a gente usa em eletromagnetismo. Oi, Sidney, tudo bem? Bora lá então, gente, eu vou dividir o quadro com você para a gente relembrar só aquele desenho da interação eletrônica entre as cargas que nós falamos na semana passada. Nós não falamos sobre cargas de mesmo valor e cargas de valores diferentes? Cargas iguais, elas se repelem. Cargas diferentes se atraem. E o movimento de interação entre elas é causado pela força elétrica. Quanto mais próximas estiverem as cargas, mais intensa é a força aplicada, independente se essa força for de atração ou se essa força for de repulsão. Matematicamente, o módulo da força elétrica ele é dado pela lei de Coulomb. O que é o módulo? O módulo significa apenas o valor. Vou voltar você aqui para mim rapidinho, para a gente relembrar uma coisa importante. Sanag, é assim? Sanage, o seu nome? Oiê. Se eu pronunciei errado, desculpa, tá? Por que eu peço desculpa se eu pronunciei errado? Porque meu nome é Catiele. E as pessoas me chamam de Tatiele, Tatiane, menos de Catiele. Então, desculpa se eu pronunciei errado, porque eu sei como é chato a pessoa pronunciar errado o nome da gente. O que é módulo? É importante a gente relembrar uma situação aqui para a gente definir e entender essa descrição de módulo. Eu vou até ir para o quadro ali, que eu acho que fica mais fácil para a gente trabalhar com essas definições. Espera aí, que eu preciso arrumar a câmera, porque eu gosto de tudo alinhadinho e ter espaço para escrever, senão não dá certo. Pronto. Quando a gente fala em grandezas na física, seja elas quais forem, né? Grandeza é aquilo que pode ser medido. Se possui massa ou não, é grandeza. Por que eu falo que se possui massa ou não? O Eder escreveu um negócio aqui. Menos dívidas, mais salários anulam o outro. Boa relação aí. Viu? Por que eu falei para você aqui sobre que grandeza é aquilo, ela pode ser descrita de duas formas, né? Em que, se a gente está trabalhando com módulo, é aquilo que pode ser medido a grandeza. A grandeza não necessariamente precisa ter massa, porque, por exemplo, velocidade é uma grandeza e eu não preciso saber da massa do corpo para saber a velocidade que ele tem. Quando a gente fala em grandeza, que é aquilo que pode ser medido, ela pode ser dividida em dois tipos, né? Em dois tipos. Uma grandeza, ela pode ser do tipo escalar e do tipo vetorial. Essa grandeza, quando nós falamos que ela é do tipo escalar, cadê minha caneta? Achei. Significa que ela tem apenas uma característica para sua completa definição. E essa característica, ela é conhecida como módulo, acompanhada da sua unidade de medida. Lógico, a unidade de medida é que eu vou saber de qual grandeza que eu estou falando. Vou dar um exemplo para você. Hoje de manhã eu acordei, estava tão friozinho, tão bom, daí eu me arrumei tudo para vir encontrar vocês e fui tomar um cafezinho, né? Aí eu cheguei lá para tomar um cafezinho, eu peguei 4. E você acredita que das 4 nenhuma deu certo? Pegou 4 o quê? 4 é o valor. 4 o quê? Faltou unidade de medida. Peguei 4 xícaras e nenhuma eu consegui tomar o café. Sei lá, não ficou muito bom esse exemplo não, mas você conseguiu entender. Tá bom esse exemplo aí, vai. Não vou dar outro. Nossa, hoje eu preciso ir lá na farmácia quando eu estiver saindo aqui da aula, sabe? Porque eu preciso ir lá e descobrir algumas coisas lá que eu preciso comprar e tal, e aí eu vou comprar 3. Porque acabou os de casa, sabe? E é bom ter 3 para a gente ter escolhas também de qual for utilizar. 3 o quê? Pode ser 3 batom, 3 esmalte, 3 remédio de dor de cabeça diferente, de marca diferente. Pode ser 3 shampoo, pode ser 3 qualquer coisa. O que faltou? Unidade de medida, tá? Então não esquece da unidade de medida. A unidade de medida é só usada para grandeza escalar? Não, para vetorial também. E o que é a grandeza vetorial? A grandeza vetorial, ela é definida agora por 3 características. Módulo, que é o número, o valor, direção e sentido.
Para uma grandeza vetorial, eu tenho sempre que conhecer e compreender essas três características que são descritas. Contudo, uma grandeza vetorial, ela pode se comportar como uma grandeza escalar, quando eu queira saber apenas o seu módulo. E para isso, eu preciso indicar que uma grandeza vetorial está sendo descrita apenas o seu módulo. Para uma grandeza vetorial, eu tenho que colocar essa setinha aqui em cima da grandeza, ó. Essa setinha, ela mostra para a gente apenas que a grandeza é vetorial. Você não usa para nada essa setinha, ela sempre tem que apontar para o positivo aqui, tá? Ó, tá vendo meu dedo minhoquinha mostrando para onde que mostra a setinha? Então, ela sempre tem que apontar aí para essa direção do positivo, para apontar para a direita, mas você não usa para mais nada. Ela só vai indicar que a grandeza é vetorial. E se eu queira saber só o seu módulo, eu preciso colocar nessas barras. Na matemática, essas barras chamam de módulo, porque aqui não me importa qual é o sentido que ela tenha, ela sempre sairá positivo. Então, quando eu quiser saber só o seu módulo, ou seja, só o seu valor, eu coloco entre barras aplicando o módulo. E nesse caso, quando a gente está falando da força elétrica, a força entre duas cargas, a força elétrica, quando Coulomb a definiu, ele sempre falou, ele falou na sua essência, que é o cálculo ou a interação entre duas cargas. Mas eu posso ter mais interação entre outras cargas? Pode, você vai ter uma força resultante. Só que você tem que avaliar essas forças de interações entre os pares. O que o Coulomb disse? Que a força elétrica, força é uma grandeza vetorial, ela é igual para nós a uma constante K vezes a carga de um corpo vezes a carga de outro corpo dividido pela distância. Distância ao quadrado desses corpos. E a carga, a distância, ela também é uma grandeza vetorial, assim como a carga. Se eu quero saber o módulo, então eu tenho que indicar que eu quero só esse valor da nossa grandeza força elétrica. Mas essa equação aqui é a descrição da equação de Coulomb, em que ele fala que a relação de interação eletrostática, ou seja, a interação elétrica entre corpos que estão parados, ela é descrita por uma constante K, vezes o valor das cargas dividido pela distância ao quadrado. Quanto maior for a distância ali, menor é essa força de interação. Quanto menor for a distância, maior é essa força de interação. Eu vou dividir o quadro com vocês, porque aqui a gente tem uma relação da descrição da força elétrica
quando dois corpos estão próximos. E para que a gente possa saber, já que a força é uma grandeza vetorial e a gente precisa de módulo, direção e sentido, para que a gente possa saber quaisquer uma dessas informações, é importante que a gente trabalhe num sistema de referência para trazer essa análise da referência para nós. O sistema cartesiano é o suficiente para que a gente possa entender. Essa análise, ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Aqui a gente está falando dessa análise bidimensional, em que nós temos dois eixos que são levados em consideração, o eixo X e o eixo Y. Quais são os corpos que estão carregados aqui? Nesse caso, nós temos o corpo 1, que é o corpo A, o corpo 2, que é o corpo B. Qual é o nosso sistema de referência? O 00 aqui, ó, do sistema cartesiano. Poderia ter outro sistema de referência? Poderia. O que fica melhor aí na análise da sua descrição. Mas, ali nesse ponto específico, eu estou trabalhando com o 00 do plano cartesiano. Ótimo. A distância do ponto de referência até o corpo A, R1. A distância do ponto de referência até o corpo B, R2. A distância do corpo A para o corpo B é o R2 menos o R1. E aí a gente pode descrever nossa força elétrica levando em consideração o módulo da força, carga e as distâncias ao quadrado, porque essa distância é o quadrado entre as cargas, e o versor que dá a nossa direção. Quem é o versor que dá a direção? Esse versor, ele é descrito para nós como a distância entre os corpos dividido pela distância total. E aí eu posso reescrever a minha equação da força elétrica de maneira completa, em que eu tenho K, a interação do produto entre as duas cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado, vezes o versor distância, garantindo que a minha carga, que essa minha força atuante é uma força vetorial, é uma grandeza vetorial, tá? Se eu quiser saber apenas o módulo dessa grandeza, aí a gente trabalha com essa equação aqui, em que o versor distância não é levado em consideração. Mas se nós queremos saber quem é esse versor, qual é a direção, nós temos que trabalhar com esse versor distância, tá? Bom, essa força eletrostática, então, dado pela equação da lei de Coulomb, ela tem o versor R como sendo o versor distância dessa força eletrostática. E Kzinho é a nossa constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade, ela é um valor tabelado, já que é constante, não muda, né? Porque o que é constante é aquilo que não muda, lembra? Então, ela é um valor tabelado e essa constante de proporcionalidade de interação eletrônica é dada por 9 vezes 10 a nona Newton metro ao quadrado por Coulomb. Note que o Coulomb é esse Czinho aí que está descrito para a gente na teoria, a unidade de medida, tá? Newton metro quadrado por Coulomb é a unidade dessa constante de proporcionalidade K. Quem é a unidade da força? Força tem unidade no Sistema Internacional de Newton, que é a unidade da carga, carga Coulomb, que é a unidade da distância, metro, no Sistema Internacional. Se tiver as forças ou quaisquer situações diferentes dessa aplicada, a gente precisa fazer a conversão das unidades. Dentre as aplicações da lei de Coulomb, nós temos várias aplicações, entre elas a pintura eletrostática. Como funciona essa pintura eletrostática? Como é descrito ou como que a gente pode aplicar a lei de Coulomb? Como que pode ser descrita essa aplicação da pintura eletrostática? Ela é uma das formas de pintura mais resistente e efetiva existente atualmente. Essa pintura utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para fixação da tinta. Usualmente, é mais aplicada em superfícies metálicas, mas pode ser utilizada em qualquer material carregado eletricamente. A tinta utilizada é um pó e se subdivide em 3 tipos. Ele pode ser poliéster,
epóxi ou híbrido. Quando a gente fala no poliéster, no pó de poliéster, ele apresenta uma ótima aderência e dificilmente fica amarelado. Tô ficando rouca, hein? Já tá melhorando. Utilizado bastante o poliéster em ambientes externos. Já epóxi, ele tem elevada resistência à corrosão. E, por fim, o híbrido é a combinação das duas partes anteriores, a poliéster junto com epóxi, garantindo uma ótima aderência e grande resistência à corrosão. Para realizar isso, aí a gente tem nessa figura, é utilizada uma pistola de pintura e nela um compartimento para tinta em pó, e antes do pó ser esguichado para fora, ele é carregado eletricamente com cargas positivas ou negativas, e a superfície onde será aplicado será carregada eletricamente com cargas opostas à tinta. Assim, quando a tinta entra em contato com a superfície, ocorre a atração entre as cargas opostas, fazendo a tinta fixar na superfície. Depois disso, o material é levado para uma estufa para ganhar uniformidade na superfície do material e garantir aí a qualidade dessa pintura eletrostática no material. Quando a gente coloca aí, isso é legal falar da estufa para garantir uniformidade, eu vou até chamar você aqui para mim para falar sobre isso, é legal a gente falar disso por quê? Porque quando você trabalha com essa relação de colocar o material na superfície, ele vai grudar por conta da interação eletrostática, certo? Só que as cargas, elas vão sendo realocadas. Nisso que as cargas vão sendo realocadas, elas vão sofrendo interações das cargas com a superfície e das cargas com as próprias cargas. Então, quando elas entram em contato ali, se reorganizam e vão sofrendo interações eletrônicas entre si. Quando você coloca na estufa, ele se reorganiza e ele fala aqui da uniformidade na peça, porque todas as cargas e todas as moléculas de tinta que estão carregadas, elas vão se realocando e se espalhando eletricamente para garantir a uniformidade da peça. Isso também acontece com alguns tipos de fabricação de materiais para estudo, como amostras científicas. Tem um material, uma amostra, né, que é fabricada por epitaxia de feixe molecular. Eu trabalhei com isso no mestrado e no doutorado, e o que é esse epitaxia por feixe molecular? Essa estrutura de crescimento de amostra, ela é chamada de MBE. A gente vai crescendo a amostra átomo por átomo. O que é crescer a amostra, professora? Quando a gente faz ciência, a gente precisa de um objeto de estudo. E muitas das vezes, em alguns casos, quando a gente está estudando situações novas, que a gente quer buscar soluções para aquilo, a gente acaba construindo uma amostra, um material. A gente constrói um pequeno material de um todo que a gente gostaria de fazer para estudar só aquele material, que é o que a gente chama de amostra. A probabilidade estatística é como se a gente pegasse um pedacinho de um todo, sabe? A relação da população e a amostra. E aí, nessa construção da amostra, a gente constrói esse material. Em alguns casos, eu trabalhei no mestrado e doutorado na obtenção de material ou de dispositivo optoeletrônico para desenvolvimento de computação quântica. E aí a gente precisava trabalhar com semicondutores. Semicondutores que ainda não tinham sido propostos na literatura. Então, a gente tinha que construir um semicondutor com elementos químicos diferentes dos existentes no mercado. Então, a gente foi lá, nós temos uma máquina só desse tipo de crescimento de amostra aqui no Brasil, e aí eu tenho um parceiro nosso que trabalhava com a gente no Reino Unido, vieram algumas amostras de lá,
mas eu fui crescer essa amostra para conhecer essa máquina. Nós temos um substrato, no meu caso o substrato foi de arseneto de galho, e aí a gente ia colocando as camadas do semicondutor. E essas camadas, eles eram colocados, a gente chama de crescido, mas eles eram colocados átomo a átomo. A primeira amostra, a primeira camada, era do semicondutor arseneto de galho. Arseneto de galho? Não. Arseneto de galho. E sob o substrato também de arseneto de galho. O que se fazia? Colocava um átomo de arsênio e um átomo de galho. Um átomo de arsênio e um átomo de galho. Um por um. E aí, a hora que ele chegava no substrato, eles iam se rearranjando e formando o composto, garantindo a uniformidade daquele material que estava sendo construído. Outro que a gente construiu depois do arseneto de galho era o engás. Índio, arsênio e galho, átomo por átomo, e ele ia se rearranjando. Como? Pelas forças eletrostáticas. Outro mecanismo também que utiliza essa aplicação aí de força eletrostática é a impressora. A impressora a laser, ela faz o mesmo dispositivo, a mesma relação de carregamento das partículas e carregamento do papel para aderir essa impressão através da força eletrostática, da força elétrica. Vamos ver um exercício para que a gente possa entender melhor essa descrição da força elétrica? Eu vou dividir aqui o quadro com vocês para que a gente possa ver juntos esses exercícios. Tira um print desse exercício. Eu não sei se esse exercício ele está no seu livro didático da disciplina, mas tira um print desse exercício das resoluções para que você possa fazer também depois esse exercício, tá? E ele fala assim para a gente que 3 pequenas esferas metálicas com carga 2 microcoulomb, 6 microcoulomb e menos 5 microcoulomb são dispostas fixadas nos vértices de um triângulo equilátero de material isolante com lados de 0,2 metros. Gente, aqui tem muitas informações importantes. Primeiro, ele dá os valores da carga de cada uma das partículas. Depois, ele fala que o triângulo, ele é de um material isolante. Significa que essas cargas não vão apresentar movimento, elas estarão paradinhas. E por isso a gente consegue calcular a força de interação entre essas cargas. E outra, o triângulo é equilátero. O que significa equilátero? Todos os lados são iguais. 0,2 metros. E ele fala, em notação vetorial, eu vou precisar usar aquele meu versor, qual é a força elétrica exercida sobre a carga 3, devido às cargas 1 e 2. O que a gente vai fazer aqui? Enquanto você tira um print, eu vou desenhar aqui no meu quadro esse sistema de cargas que a gente vai discutir. Então, peraí que eu vou precisar ficar quieta um pouco para desenhar, porque mesmo que eu seja mulher, diz que mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, eu não sou dessas assim, não. Se eu faço uma coisa, eu tenho que parar a outra, senão eu não faço nada certo. Então, peraí, que eu só vou desenhar aqui no quadro esse sistema para que a gente possa discutir eles, tá? Tá vendo? Eu também não sou muito boa de desenho, não. Sou péssima de desenho, na verdade. O pessoal que fez outras disciplinas comigo sabe o quanto eu desenho mal. É só um triângulo, gente. Eu não consigo desenhar um triângulo. Ó, vou dividir aí com vocês. Espera aí. Aí, o meu triângulo tá aí, ó, a coisa mais linda desse triângulo, viu? E aí, eu tenho o meu sistema cartesiano. Aqui, o eixo X. Espera aí um minuto. Então, pronto. Nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, certo? Aqui nós temos um sistema cartesiano. A carga 1, ela está no 0, 0 do meu sistema cartesiano.
Carga 1. A carga 2, ela está nesse ponto aqui, ó. Carga 2. Ai, que barulhinho chato. E a carga 3 está aqui. E nós temos que a distância entre as cargas nesse triângulo equilátero é de 0,2 metros, tá certo? E aí a gente precisa entender, aqui também tem 0,2 metros, aqui também tem 0,2 metros. A gente precisa entender, que é o que ele está pedindo, qual é a força elétrica total exercida na carga 3. A força elétrica na carga 3, ela vai ser a força elétrica, se eu quero saber a força elétrica total, ela vai ser a força elétrica de interação da carga 3 com 1, mais a força elétrica de interação da carga 3 com 2. Então, o que eu preciso descobrir? Quem é essa interação? 3 com 1 e 3 com 2. Vou aplicar a lei de Coulomb para isso. Para que eu aplique a lei de Coulomb e entenda qual é a resolução, eu preciso descrever vetorialmente qual é a distância entre esses corpos. E para eu saber qual é a distância entre esses corpos, eu preciso saber qual é a posição que eles estão nesse meu sistema cartesiano. Primeira coisa que eu preciso, vamos falar aí dessa interação 3 com 1. Então, a interação 3, 1, certo? Na interação 3, 1, eu preciso saber qual é a posição da minha carga, primeiramente, 3 e 1, da minha carga 3. Depois, a minha carga 1. Qual é a posição da minha carga 3? Qual é a posição da minha carga 1? Num sistema de referência, eu tenho que saber onde está a minha carga 3 e onde está a minha carga 1. Vou colocar aqui no cantinho. A carga 1, ela está descrito no nosso 0, 0 do sistema cartesiano. Então, é 0 em x e 0 em y. A carga 3, ela está descrito para a gente em x. Ela tem aqui, ó. Bem na metadinha aqui, não é? Se é um triângulo equilátero, então o que nós temos? Que essa distância em x é a metade desse 0,2. Então, aqui nós temos 0,1. E a distância em y? Quem que é essa distância? Aqui, ó. Não é 0,2. Por que não é 0,2? Olha a semelhança de triângulos. Esse pedacinho aqui é 0,1, esse pedacinho aqui é 0,2. Quanto é essa altura? Para calcular essa altura, eu vou precisar utilizar Bhaskara. Bhaskara não, Pitágoras, ele fala que a altura, vamos diferente, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Quem é a hipotenusa aqui no nosso triângulo retângulo? Vou desenhar o triângulo retângulo para você ver. Ó, a hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa é 0,2. Então, 0,2 ao quadrado vai ser igual. O lado A pode ser essa nossa altura que eu quero saber. Então, vou colocar lá que é a posição em Y, que eu quero saber da minha carga 3. E o lado B é essa base de 0,1 ao quadrado. Quando a gente faz esse cálculo aqui, o que nós temos? Nós temos que y ao quadrado vai ser igual a 0,2 ao quadrado menos 0,1 ao quadrado. Então, y vai ser igual a raiz de 0,2 ao quadrado menos 0,1 ao quadrado. Essa raiz, ela vai me dar um valor de 0,173 metro. Então, a posição dessa minha carga em Y é 0,173 metros. Pronto, agora eu tenho a posição da carga 1 e a posição da carga 2. Para que eu tenho essa posição da carga 1 e 2? Vou deixar você tirar um print aí.
Aí o Eder falou, professora, tá no livro sim, o exercício. Vocês acompanham comigo, depois vocês finalizam ele lá, tá? Descobrir qual é a distância. Para que isso? Para eu calcular o versor distância. Quando a gente fala em cálculo vetorial, nós temos que os eixos x, y, z, eles são, deixa eu deixar assim para você tirar uma foto, eles são descritos pelas direções i, j, k. Então, se eu estou querendo falar do meu eixo x, a direção dele é i. Se eu quero falar do meu eixo y, a direção dele é j. E se eu quero falar do meu eixo z, a direção dele é k. Assim como nós estamos trabalhando num plano, a gente sempre vai utilizar a direção i e j. Para quê? Porque essa minha distância entre as cargas 1 e 3, ela é descrita para nós vetorialmente como a distância da carga 3 menos a distância da carga 1, vetorial. E a gente precisa saber como calcular essa distância. Ótimo! Quem é o vetor distância em 3? O vetor distância em 3, ele tá... Aqui eu vou colocar o R para vocês que fica mais fácil. O vetor distância em 3 é 0,1 em x mais 0, opa, a professora está errada. O vetor, não está certo. O vetor distância em 3 é 0,1 em x mais 0,173 em y, que é o nosso j. Menos, por que ij, professora, x e y? Porque quando a gente representa assim, ó, em forma vetorial, o primeiro número é x, o segundo número é y. Se a gente tiver tridimensional, o terceiro número é z, tá bom? Então, é a distância em 3 menos a distância em 1. Em 1, eu tenho 0 em x e 0 em y, ou seja, 0i mais 0j. Quando eu vou fazer essa soma vetorial aqui, ou seja, nesse caso, calcular a distância entre a carga 3 e 1, eu só posso somar os iguais. I com I, J com J. Então, como vai ficar essa soma? Essa soma vai ficar 0,1 com 0, 0,1 em I, mais 0,173 mais 0, 0,173 em J. Esse aqui é o nosso versor distância. Nós precisamos do versor distância e nós precisamos também do módulo da distância para colocar na equação da lei de Coulomb. E quem vai ser esse módulo da distância? Esse aqui é o nosso vetor distância. O módulo da distância vai ser o pedacinho em x ao quadrado mais o pedacinho em y ao quadrado, tudo isso extraído à raiz. Quando eu calculo esse módulo da distância, para eu saber o valor, eu tenho aí aproximadamente os 0,2 metros, e que era isso mesmo, porque qual que é a distância de uma carga da outra? 0,2 metros. Ali a gente só comprovou. Agora que eu tenho a distância vetorial e o seu módulo, eu posso calcular, eu vou precisar apagar aqui, tá? Calcular o versor distância. Como que eu calculo o versor distância? O versor distância, ele é dado assim para nós. A distância vetorial dividido pelo módulo dessa distância. Quem é a distância vetorial que a gente encontrou? 0,1 i mais 0,173 em j, dividido pelo módulo da distância, que é 0,2. Eu vou dividir o 0,1 e o 0,173 por 2. Então, nós teremos 0,5 i mais 0,865 J. Pronto, agora eu tenho meu versor distância. Para aí eu calcular a força exercida na carga 3 por 1, que é o K vezes. Quem é o K? Hoje eu vou colocar o valor integral aqui, tá? Pela lei de Coulomb, K é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1 vezes a carga 3,
E aí nós temos que a carga 1 é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Por que menos 6? Porque era micro, certo? Vezes a carga 3, que é menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é 0,2 metros ao quadrado, vezes o versor distância que a gente acabou de encontrar, 0,5 em I mais 0,865 em J. O que eu tenho que fazer aqui primeiro? Primeiro você vai calcular essa multiplicação e divisão aqui, ó. Depois que calcular isso, aí você vai multiplicar o valor que você encontrou por 0,5 e depois o valor que você encontrou por 0,865. E quando você fizer esse cálculo do 0,5 e do 0,865, você vai encontrar aí um valor, aqui nós teremos uma multiplicação negativa por conta desse sinal, então vai ficar menos 1,125 Newton em I, menos o valor de 1,946 em J. Essa é a força que nós temos em Newton em IJ. E realmente é assim que deve ser mesmo, porque o que significa esse menos para nós? Significa que é uma interação de atração. Já que essas cargas elas são negativas. Espera aí. A professora fez errado aqui, gente, obrigada. Não é 173, não. Aqui é 0,173. Desculpa, eu escrevi errado. Éder, porque eu acabei esquecendo do zero aqui, ó, mas aí vocês já me lembraram e eu já arrumei aqui. Assim a gente calcula, então, essa força de interação entre o corpo 3 e entre o corpo 1. Os negativos, eles estão presentes porque eles falam que é uma força de atração. As duas cargas, elas vão se soltar, elas vão se atrair. Por isso que esse negativo está descrito, porque nessas direções elas irão se atrair. Esse mesmo cálculo que a gente fez para 1 e 3, você vai fazer para 3 e 2, a mesma coisa. E aí você vai encontrar o valor da força para 3 e 2. Feito isso, se você quer a carga total, a força total na carga 3, você tem que somar esse valor que nós encontramos da interação 3 e 1 com o valor que você vai encontrar da interação 3 e 2. Deixa você tirar um print aí, por mais que tenha resolução no seu exercício, aqui a gente foi montando passo a passo, depois você pode entender também como fazer esse cálculo para que você possa fazer a interação da carga 3 com a carga 2, tá? Tirou o print aí? Vou deixar aqui no quadro, que aí qualquer coisa você me pedindo, eu dou uma licencinha de novo, você tira o print se caso não deu tempo. Mas olha aí a resolução do exercício, que tá lá no seu livro didático também. Aqui é 3, tá? Desculpa que foi um erro meu de quando eu fui digitar aí, ó. 3. Tá aqui o exercício da força 1 com 3. Eu vou fazer o mesmo procedimento da carga 2 com a carga 3. E aí, no caso da carga 2 com a carga 3, eu terei uma força, aqui é 2 com 3. Eu terei uma força de 3,375 Newton em I e 5,839 em J. E aí, somando ambas as forças que atuam na carga 3, está aí descrita para nós como que será essa soma. E olha de forma vetorial aqui, que legal como é que fica, porque a carga 3, o exercício falou para nós, vamos voltar lá rapidinho, que essa carga 3 é negativa, menos 5 microcoulomb. Então, se a gente soltar ela vai se aproximar da carga 1 e da carga 2. Olha essa aproximação para a carga 1. Ela vai para baixo e para a esquerda. Então, em X é negativo e em Y é negativo, que foi o que a gente achou. Olha essa aproximação da carga 2. Ela vai para baixo e para a direita.
em x positivo e em y negativo, que foi o que a gente achou. Somando os dois vetores, ela iria para baixo e tendendo para o corpo 2, tendendo para a direita, que é essa força resultante que nós temos aí na descrição desse cálculo. Assim, a gente tem aí essa interação eletrônica entre as cargas para eletrostática, tá? Para eletrodinâmica, a aplicação ela é diferente. Nesse caso, a gente tem essa relação para eletrostática, importantíssima para a gente entender como a lei de Coulomb é atuante nas cargas que estão em interações entre si. Victor, o que você não entendeu? Que eu não entendi o que você não entendeu. Ficou conversa de bêbado, né? Onde veio 2 vezes 10? Ah, tá. O 2 vezes 10 a menos 6 e o 5 vezes 10 a menos 6, eles vieram daqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6 é 2 microcoulomb. O micro, ele é uma potência que vale 10 a menos 6, com menos grande, né? E o menos 5, ele veio da carga 3. Então, são os valores da carga, tá? Veio dali do início do exercício. Que parte, Nicolas? Eu posso repetir sim, não tem problema. Qual é a parte? A parte daqui do quadro ou a parte aqui do slide? Acho que é do quadro. Deixa eu vir aqui, que aí a gente já vai finalizando a nossa aula. A parte aqui do quadro, ó, no final, a gente encontrou o versor, certo? Se a gente encontrou o versor, a gente pode aplicar a lei de Coulomb. Quem é a lei de Coulomb? Ele fala que a força é igual ao K vezes a carga 1 com a carga 2, nesse caso é a nossa carga 1 com a carga 3, dividido pela distância ao quadrado vezes o versor distância. Então, é isso que a gente vai aplicar na equação. K é uma constante, 9 vezes 10 a nona. A carga 1, ela vale 2 vezes 10 a menos 6, que é 2 microcoulomb. A carga 3, ela vale menos 5 vezes 10 a menos 6, que é menos 5 microcoulomb. A distância entre as cargas é 0,2 ao quadrado, vezes o versor distância, que foi isso aqui que a gente calculou, ó, na análise da distância entre os dois corpos. E aí, o que a gente faz para entender esse fechamento aqui? Calcula isso primeiro, e o valor que der aqui, a gente multiplica pelo 0,5i e multiplica pelo 0,865J. E aí a gente vai obter o valor da força elétrica de interação entre os corpos 1 e 3. Se não fosse um triângulo equilátero, ou Itamar, aí a gente teria que calcular as distâncias. Ele teria que dar, pelo menos para a gente, algumas informações de posição das partículas ou as distâncias entre elas. Se ele não der nada, se ele só falar essa distância é 0,2, aí não tem como a gente calcular o exercício, tá? Então, ele tem que dar alguma informação. O processo seria o mesmo, mas ele teria que dar alguma informação para vocês com relação às distâncias entre as cargas. Ô, gente, a nossa aula passa rápido, né? Os conceitos que a gente aborda são muito bons e são muito legais, por isso que passa rápido. A gente vai chegando ao final da nossa aula, né? Volta lá na sua seção 2 da unidade 1 do livro, reveja os conceitos novamente, façam os exercícios e termine esse aqui, porque a gente fez a conta só para uma interação, falta outra. Se você tiver qualquer dúvida, anota, chega na próxima aula e começa a aula falando assim, eu tô com dúvida em tal exercício, eu não consegui fazer, socorro. E a gente faz junto aqui no quadro, tá? Muito obrigada pela sua participação, um ótimo sábado para vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana que tem chegando, vai chegando por aí. Eu te vejo na próxima aula. Estuda, mas descansa também, aproveita o final de semana. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.